Gênesis 3º capítulo, verso 8. Livro de Gênesis 3º capítulo, verso 8. Vamos ler. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Amém. Queridos, se nós meditarmos hoje na nossa geração, não mudou em nada o que aconteceu aqui, porque a palavra de Deus, ela é a mesma, e a atitude dos homens são a mesma também, as mesmas dos pais, tal pai, tal filho, né? Somos descendentes de Adão e Eva, todos são, sem exceção. E Deus tinha proibido eles, né? Deus tinha permitido eles ali gozarem de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente enganou Eva, que por conseguinte enganou Adão, só que ele sabia que era dali também, né? Senão Deus não tinha punido. E a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu ali, foi até eles, pela viração do dia, e eles se esconderam do Senhor, se esconderam. E o Senhor perguntou: onde tu estás? Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, não era necessária essa pergunta, né? Deus sabia onde eles estavam, mas ele pergunta para relacionar-se com o homem, né? Relacionar-se com o homem que até então era inocente. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo, e me escondi. Me escondi, olha a inocência dele. Não tinha maldade ainda, a maldade estava começando a estar no coração dele, era como uma criança. Ele era, mesmo sendo adulto, com a inteligência de um adulto, o coração como de uma criança, inocente. Porque eles estavam na dispensação da inocência. Aí o Senhor vai falar: mas quem te fez saber que tu estavas nu? Senhor, você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque até então ele só conhecia o bem, a santidade. Agora, a partir do momento que ele come dessa árvore, ele conhece o bem e o mal, a maldade. O pecado entra, e entrando por eles, passa-se para o resto do mundo inteiro. Aí ele vai dizer: olha, Senhor, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher e do Senhor, porque foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez comer. Ela que me fez comer. Aí a mulher também jogou a culpa na serpente, e nós conhecemos a moral da história. Então, o que nós estaremos falando aqui hoje é um assunto verdadeiro, um assunto que tem acontecido na nossa geração, aconteceu na geração de Noé, aconteceu na geração de Ló, aconteceu na geração de Moisés, na geração de Davi, na geração de Samuel, na geração de Isaías, na geração de Cristo Jesus, de Paulo, e toda a história do mundo tem acontecido até os dias de hoje. As desculpas, né? As desculpas para o pecado. Porque nós, seres humanos, eu me incluo também nesse aglomerado. Nós, seres humanos, nós somos espertalhões, né? Ao nosso próprio entendimento, ao nosso próprio conceito.
Nós somos bons em dar desculpas, né? Até mesmo os brasileiros têm um ditado, né? O jeitinho brasileiro. Então nós temos o jeitinho brasileiro para dar uma desculpa, para jogar a culpa em alguém, e assim por diante. E assim o homem tem feito até os dias de hoje. A culpa do pecado é da igreja que não prega. A culpa do meu pecado é da mulher que me seduziu. A culpa do pecado é do dinheiro que eu não consigo ganhar. A culpa do meu pecado é a culpa do governo que me deixa tirado, que me rouba. A culpa do meu pecado é da minha família, que me maltratou, me humilhou. A culpa que eu cometi o pecado é de várias e várias coisas. Não daria nem para enumerar as desculpas que o homem dá hoje. A culpa do meu pecado, da minha ingratidão, da minha desobediência ao Senhor, é porque Ele não me curou, ou é porque Ele não abriu a porta, ou é porque minha filha mais jovem morreu, ou meu pai morreu, ou bati o carro, ou teve um divórcio, me separei da minha mulher. E assim o homem vai construindo barreiras, vai se escondendo atrás das moitas, das desculpas, da vergonha, da culpa do pecado, e vai lançando a culpa em outras pessoas, tira a responsabilidade de si e joga sobre os outros. E Deus detesta isso. Aleluia! Aqui em Gênesis 3 nós vemos claramente que Deus detesta esse tipo de atitude. Nós vemos também Saul, a mesma coisa. Saul, em vez de assumir a bronca, né, ele jogou a culpa no povo. A culpa é do povo, não é minha, Samuel. Ele não se safou, foi repreendido e perdeu o seu reino e foi dado a Davi, porque ele quis dar desculpa. Arão, o irmão de Moisés, a mesma coisa. Moisés subiu para o monte, 40 dias e 40 noites, o povo achou que estava morto Moisés, e pressionaram Arão. Arão, constrói para nós um bezerro de ouro. Aí quando Moisés chega, vai repreender Arão, foi o povo que quis. Foi o povo, sempre damos desculpa, né? O que eu admiro em Davi, é que quando Davi pecou, adulterou, assassinou, foi repreendido pelo profeta Natan, ele não jogou a culpa em Betseba. Aquela mulher era muito bonita, eu não resisti. A culpa é do meu exército, que me maltratou, a culpa das minhas mulheres que não me deram atenção como eu queria. Não. A Bíblia diz que Davi disse: pequei contra o Senhor e mereço morrer. Então daí nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era macho, era homem, né? Ele foi homem para cuidar das ovelhas, mesmo sendo jovem. Veio o urso, veio o leão e ele derrotou. Ele foi homem para enfrentar Golias, enquanto os barbudos tinham medo. Ele foi homem para enfrentar Golias. Ele foi homem para assumir os seus erros. Ele foi homem também para ouvir o não de Deus. Eu quero construir um templo, Senhor. Não quero que você faça. Ele foi homem, não ficou ressentido, não ficou magoado, pelo contrário, ele deixou tudo preparado para Salomão fazer o templo. Então, é uma das qualidades que faz Davi ser chamado segundo o coração de Deus, porque se nós vemos os pecados que ele cometeu, foram muitos hediondos, mas era um homem contrito, quebrantado, arrependido, diariamente, todos os dias, que adorava a Deus, que não buscava a Deus por benefícios, mas ele amava o Senhor. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Quando a bronca vinha para o lado dele, ele assumia a culpa. Ele não jogava a culpa no povo, na mulher, no diabo, em quem quer que seja. Ele assumia a sua culpa. Então, é desse tipo de homens, é desse tipo de mulheres que o Senhor Deus procura, né? Os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam a Ele realmente, em espírito e em verdade. Jogar a culpa nos outros é fácil, jogar a culpa em alguma coisa é fácil. Por exemplo, os irmãos conhecem o movimento LGBT, dos homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais, etc. E agora eles estão querendo usar a ciência para
dizer que o comportamento deles, não de todos, talvez alguns, é normal. Porque segundo a ciência, os cientistas, existe uma genética no ser humano que faz com que alguns tenham a tendência em homens gostar de homem e mulher gostar de mulher. E o grande problema de tudo isso é que o mundo vai aceitar isso. Não pense que o mundo vai rejeitar. Eles vão aceitar essa doutrina, vão aceitar esse ensino, essa filosofia, porque sabemos que esse mundo hoje lhe dá mais crédito à ciência do que à santa palavra de Deus. Só que se nós analisarmos, a história de Adão e Eva está se repetindo. Eles têm um comportamento sexual que não é bíblico, não é ordenado por Deus, e estão jogando a culpa na genética deles. A culpa é do meu DNA, é do meu genes, dos meus cromossomos, que eu herdei dos meus pais, que herdaram dos seus avós. Eu tenho esse comportamento, mas é porque eu nasci dessa forma. Eu tenho essa natureza, essa genética. Então por isso que eu tenho que praticar esse ato. Eu tenho que viver dessa forma. Mudou? Não mudou. É a mesma coisa dizer, olha, eu sou dessa forma por causa da minha genética. Olha, eu sou irado porque eu sou sanguíneo, né? Muitos têm essa desculpa também, não tem como? Eu tive até na televisão os pastores famosos, né? Eu brigo, eu explodo porque eu tenho esse temperamento. Eu sou sanguíneo. Então, para a gente jogar o nosso, para a gente desculpar o nosso pecado, nós usamos temperamento, usamos a genética, usamos o mundo, o governo, a igreja, o pastor, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos. Mas não tem desculpa, irmãos. Nós estamos nus diante do Eterno. Aleluia! Não vai haver desculpas. A história que aconteceu com Adão e Eva vai se repetir no julgamento final. Se a pessoa não estiver coberta com o sangue de Cristo, coberta com a veste da salvação, com o advogado Cristo Jesus, não adianta, não vai ter desculpa, não vai ter como jogar a culpa na Dilma, no Barack Obama, no Lula, no Fernando Henrique, no governo, na Sabesp, em quem quer que seja. Todos vão ser responsabilizados pelos seus atos. Não vai haver desculpa. Agora eles querem fazer o povo engolir isso. Talvez você não viu ainda na televisão, porque sempre começa esse assunto pela internet. Mas logo logo a mídia vai estar falando. Logo logo os apresentadores e jornalistas vão estar falando e defendendo e trazendo essa informação como a correta e verdadeira, assim como já fizeram com a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco, com a teoria do Big Bang, que o mundo foi criado de uma forma espontânea por uma explosão, que tudo do nada veio acontecer tudo e assim por diante. E hoje nas escolas é ensinado isso. Em breve também vai poder ser ensinado essa teoria e essa filosofia, para nós vermos, irmãos, que estamos nos últimos tempos. O homem sempre quer dar desculpas, o homem sempre quer achar algo para botar culpa. Aleluia. Ninguém quer fazer como Davi. Davi adulterou, eu pequei. Não, eu adulterei porque minhas mulheres não eram bonitas, ou porque eu achei ela mais bonita, ou porque minha genética é dessa forma, né? Irmãos, a genética de todo ser humano, se for ver, o interior é pecaminoso. Não só dos homossexuais, dos homens, das mulheres. Todos nascem, Adão nascem no pecado. Não tem como nós jogarmos a culpa do nosso pecado em outra pessoa, a não ser em nós mesmos. A culpa maior está sobre nós. O profeta disse, se alguém tem que se queixar, cada um se queixa do seu pecado. Cada um se queixa do seu pecado. O salmista também diz, meus pecados são maiores do que os fios de cabelo da nossa cabeça. Pecado hoje não é moda falar de pecado hoje. A moda hoje é falar de unção, de prosperidade financeira, de vitória, de conquista, de projetos, de sonhos, de metas. Essa é a moda hoje, ser falado na igreja. Mas pecado é o assunto principal das Escrituras, assim como perdão e salvação. É o assunto central. Para isso Jesus veio. Jesus não veio para me dar uma BMW, Jesus não veio para me dar uma casa própria, nem um carro zero, nem um carro velho, nem andar a pé nem de bicicleta. Isso aí é irrelevante. Jesus Cristo veio
para nos libertar do pecado, para nos trazer salvação, para nos trazer vida eterna. Agora o homem moderno vai dar desculpas, vai jogar a culpa na sociedade, a culpa nas doenças, a culpa na genética, a culpa em outros seres humanos. Vão cometer o mesmo erro que cometeu Adão e Eva. Mas Deus espera que nós sejamos como Davi. Deus espera que nós sejamos arrependidos e contritos e reconheçamos a nossa culpa. Por que não gostavam de João Batista? Sabe por quê? Que a mulher de Herodias não gostava de João Batista? Porque ela queria pecar em paz. E ainda queria ouvir o profeta e ouvir o profeta dizer: Deus te abençoe, minha irmã. Vai na paz, você vem aqui ouvir a palavra, Deus te abençoe, vai embora para o seu marido. Vai. Não, João Batista era hipócrita, como é a maioria dos pastores hoje, que só estão atrás do dinheiro, só estão atrás da fama, ou eu estou mentindo? João Batista olhou para ela e disse: você está em adultério, esse homem não é teu. E ela se revoltou, em vez de ela se arrepender, ela se revoltou e começou a planejar: como que eu faço para calar esse profeta? Aí ficou enchendo a cabeça de Herodes todos os dias, até que um dia ele prendeu o homem. Aí depois teve uma festa e armaram toda aquela cilada para matá-lo. Porque o mundo quer pecar em paz. Por que eles, os homossexuais, se incomodam tanto com os evangélicos? Eu não vi, não sei se você viu, mas eu nunca vi um homossexual estar dentro de uma igreja evangélica e ser apedrejado, alguém bater nele. Você já viu? Ser maltratado, alguém colocar para fora? Eu nunca vi. Mas qual que é a birra que eles têm de nós? Porque nós pregamos que a prática que eles fazem é pecado. E eles querem pecar em paz. E querem vir na igreja e ser abençoados. Querer que nós falemos que eles estão certos. Assim como a mulher de Herodes. Eles querem pecar em paz e querem o apoio nosso. Então, irmãos, não devemos nos curvar a Baal. Não devemos defender o nosso pecado, nem defender o pecado dos outros. A nossa função aqui é pregar a palavra. A principal obra do Espírito Santo qual é? Convencer o quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Porque essa é a principal obra do Espírito Santo. Como que o principal obra do nosso ministério vai ser outra coisa? Se a principal obra do Espírito é convencer o mundo, convencer o ser humano que ele é pecador, que ele está debaixo do juízo de Deus, e que ele é injusto e Deus é justo. Essa é a principal obra do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos pregar, devemos ter pulso firme, devemos ser fiéis ao Senhor, porque Cristo está voltando para buscar o seu povo. Jesus está voltando, e Ele fará separação entre o joio, entre o trigo, entre aquele que é santo e aquele que é imundo, entre aquele que se arrependeu e aquele que se endureceu o coração. Então nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Não vamos fazer igual fez Adão, não vamos fazer igual Eva, porque não haverá desculpas diante do Eterno, não haverá desculpas diante de Deus. Não vamos. A mensagem do Evangelho é para os evangélicos, é para os católicos, é para os espíritas, é para os macumbeiros, é para os homossexuais, e a mesma mensagem é: arrependei-vos. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nós queremos pecar em paz. Eu estou me incluindo também, para que não passe algo que, só estou falando dos homossexuais. Não, todo ser humano queremos pecar em paz. Queremos ficar acomodados e que ninguém chegue a nós e diga a verdade. Você está em pecado, você está em adultério, você está mentindo, você está invejoso, você está na prática que Deus condena da homossexualidade, da roubalheira. Ninguém quer ouvir isso, mas é o que nós precisamos ouvir. É a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo disse em João 8: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que os fariseus se uniram para crucificar a Jesus? Porque Jesus falava para eles a verdade. Jesus desmascarava a hipocrisia deles, a mentira deles, a falsidade deles religiosa. Jesus chamava eles para se arrepender, mas eles não queriam.
Eles queriam ser pecadores em paz, né? E para o ímpio, diz a Bíblia, não há paz. Para os pecadores não há paz. A única paz é Jesus. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: sendo justificados, pois, com Deus, através de Cristo, temos paz com Deus. Então, a única paz que Deus nos oferece é a paz de Cristo, a paz oferecida no Evangelho. Então essa é a bronca que eles têm da igreja, das igrejas. Essa é a bronca. É por isso que querem fazer leis. Mas eu estava vendo a lei é igual para todos. Se você puder entrar na internet, lá entra lá, Constituição das Leis. É igual para todos. Ah, mas nós queremos lei porque os homossexuais são mortos no Brasil. E policiais também são mortos. Advogados são mortos. Crentes são mortos, assassinados. Macumbeiros também são assassinados. Todo tipo de pessoas são assassinadas. A lei é igual para todos. Mesmo que ela é frouxa, mas ela é igual para todos. E infelizmente, nós precisamos entender que a lei da palavra de Deus, a lei do Senhor, é maior do que a lei do homem. Amém. E mesmo se a lei do Brasil um dia, não sei se vai aprovar ou não, aprovar que isso é normal, nós não vamos nos curvar isso. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Deus fez macho e fêmea, acabou. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem como nós obedecermos ao Estado para desobedecermos a Deus. É melhor obedecer a Deus, mesmo que isso implique em morte, em pena de morte, em perseguição, em prisão, em cadeia. Foi isso que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi isso que aconteceu com Jesus, com Paulo, com João Batista e com todos aqueles que viveram nessa terra. Eles tiveram que optar: eu vou obedecer a Deus ou vou obedecer o homem, o mundo, o Estado, Roma, Faraó, Babilônia, Brasil, ou vamos obedecer ao Senhor? Amém? Porque naquele dia não vai ter desculpas. Ah, eu tinha medo de morrer, por isso que eu não preguei a verdade. E aí? Ah, eu precisava do dízimo dos irmãos, da oferta dos irmãos, por isso que eu não preguei a verdade. Naquele dia não haverá desculpas, né? Eu falei aqui de homossexuais, mas serve para nós que pregamos, serve para todo o sistema evangélico que está aí também, que muitas das vezes não estão pregando a verdade com a desculpa de que estão ganhando alma. Ah, eu preciso ganhar muitas almas, então tem que ser o evangelho light. Ah, eu preciso de muito dinheiro, então eu tenho que agradar os meus membros, né? Então essas desculpas aí, naquele dia não vai colar, não. Naquele dia nós vamos estar diante do Senhor, amém? Vamos ler a palavra da ceia agora, né? Coríntios